Meu nome é Elisa e sou uma professora de ensino fundamental de 28 anos de uma pequena cidade tranquila. Mal sabia eu que minha vida estava prestes a tomar um rumo sombrio e inesperado, revelando segredos que abalariam tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Era uma noite fresca de outono quando recebi o telefonema que mudaria tudo. Meu pai, Francisco, havia sido levado às pressas para o hospital. Enquanto eu dirigia pelas ruas mal iluminadas, meu coração batia forte de preocupação. Papai sempre foi meu porto seguro, especialmente desde que perdi minha mãe quando tinha apenas 15 anos. Por favor, pai, você precisa ficar bem, sussurrei, segurando firme o volante. Quando cheguei ao hospital, encontrei minha madrasta, Fátima, que estava em minha vida há 3 anos, andando de um lado para o outro na sala de espera. Seu cabelo, geralmente impecável, estava desgrenhado e havia marcas de rímel escorrendo pelo seu rosto. Elisa, graças a Deus você está aqui, disse Fátima, com a voz trêmula. Os médicos não me dizem nada. Nesse momento, um médico se aproximou de nós com uma expressão séria. Vocês são a família do Sr. Francisco? Sim, eu sou a filha dele. Como ele está? Perguntei, sentindo meu coração apertar na garganta. O rosto do médico suavizou um pouco. Sinto muito, mas seu pai está em estado crítico. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas vocês devem se preparar. Os dias seguintes se fundiram em uma sequência de máquinas apitando, vozes abafadas e orações intermináveis. Eu raramente saía do lado do meu pai, segurando sua mão e relembrando tempos mais felizes. Fátima ia e vinha, sempre no telefone, o que tentei ignorar como sendo o jeito dela de lidar com a situação. No quarto dia, enquanto cochilava em uma cadeira desconfortável, senti um leve aperto na minha mão. Sobressaltada, abri os olhos e vi papai me olhando, seu olhar penetrante apesar de sua fraqueza. Elisa, ele sussurrou, mal dava para ouvir sua voz. O cofre no meu escritório, a combinação é seu aniversário. De repente, as máquinas começaram a soar freneticamente. Os olhos de papai reviraram enquanto seu corpo convulsionava. Gritei por ajuda, assistindo em terror impotente enquanto os médicos corriam para a sala, trabalhando freneticamente, pressionando as pás do desfibrilador contra o peito dele. Afastem-se, gritou o médico, mas o corpo de papai permaneceu imóvel. Hora da morte, 22h47, anunciou o médico em voz baixa. Meu mundo desmoronou. Caí no chão, meus soluços ecoando pela sala esterilizada. Fátima me abraçou, mas seu toque parecia frio, distante. Em meio à minha dor, as últimas palavras de papai ecoavam na minha mente. O que havia no cofre? Por que ele estava tão desesperado para que eu o encontrasse? O enterro foi uma cerimônia solene. Enquanto eu estava ao lado do túmulo, notei meu tio Roberto, afastado da multidão. Nossos olhares se encontraram e um arrepio percorreu minha espinha. Sempre houve tensão entre ele e papai, mas o olhar que ele me deu era diferente, mais sombrio, quase triunfante. Naquela noite, incapaz de dormir, tomei uma decisão. No dia seguinte, eu abriria o cofre. Qualquer que fosse o segredo que papai havia deixado para mim, eu precisava saber. Na manhã seguinte ao enterro, fiquei em frente à porta do escritório de papai, minha mão tremendo enquanto pairava sobre a maçaneta. A casa estava assustadoramente silenciosa. Fátima havia saído para uma reunião de negócios, algo que me pareceu estranho, considerando as circunstâncias. Respirei fundo e entrei. A presença de papai ainda pairava em cada canto, o leve perfume de sua colônia, a desordem familiar dos papéis sobre a mesa. Meus olhos se fixaram no cofre escondido atrás de uma pintura de paisagem. Com dedos trêmulos, digitei a combinação, meu aniversário, como papai havia dito. A porta do cofre se abriu com um clique suave. Lá dentro, havia uma pilha de documentos e um envelope lacrado com meu nome escrito nele. Meu coração disparou enquanto eu abria a carta e desdobrava a caligrafia familiar. Elisa, minha querida filha, se você está lendo isto, algo aconteceu comigo. Eu só espero ter tido a chance de lhe contar pessoalmente, mas, se não, você precisa saber a verdade. Sua vida está em perigo. Fátima e Roberto não são quem dizem ser. De repente, um ruído vindo do andar de baixo me assustou. Passos, próximos demais. O pânico tomou conta de mim enquanto eu empurrava a carta e os documentos para dentro da minha bolsa. Mal tive tempo de fechar o cofre e recolocar a pintura no lugar quando a porta do escritório se abriu bruscamente. Meu tio Roberto estava parado ali, com uma expressão de preocupação falsa. Querida Elisa, estive procurando você por toda parte. O advogado está aqui para a leitura do testamento.
Forcei um sorriso, com o coração acelerado e a mente girando. Claro, já vou descer. Na sala de estar, um advogado de rosto severo, que eu nunca havia visto antes, estava sentado ao lado de Fátima, que enxugava os olhos com lenço. Roberto me guiou até meu assento, sua mão em meu ombro, pesada como algo que parecia mais uma ameaça do que um gesto de conforto. A leitura do testamento foi um borrão de jargões legais, mas uma coisa ficou dolorosamente clara: tudo, cada centavo, cada propriedade, havia sido deixado para Fátima. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Deve haver algum engano, protestei, olhando entre o advogado e Fátima. Papai jamais faria isso. Antes que eu pudesse terminar, Roberto interrompeu, com a voz doce e melosa. Agora, Elisa, seu pai claramente queria garantir que Fátima estivesse bem cuidada. Tenho certeza de que você também deseja isso, não é? Fátima estendeu a mão e acariciou a minha, seu toque gelado, como se estivesse tentando acalmar o animal selvagem ao invés de me consolar. Vou garantir que você esteja bem amparada. Não se preocupe, disse, com um pequeno sorriso presunçoso surgindo em seus lábios. Afastei minha mão, a bile subindo a minha garganta. Isso está errado, tudo isso. Mal consegui conter as lágrimas enquanto corria para a casa de Fernanda, minha melhor amiga. Assim que contei toda a história a ela, mostrando a carta de papai, seus olhos se arregalaram de incredulidade. Elisa, isso é insano. Você tem que ir à polícia. Balancei a cabeça. Com o quê? Uma carta meio queimada? Eu preciso de mais provas. Aquela noite, minha mente ficou a mil, revendo cada detalhe, as ligações abafadas, os olhares secretos entre Fátima e Roberto, a paranoia crescente de papai. Algo não estava certo, e eu precisava chegar ao fundo disso. Na manhã seguinte, fui até o prédio do escritório de papai, determinado a encontrar respostas. Ao me aproximar, vi Edson, o velho amigo e advogado de longa data de papai, saindo do prédio com o rosto abatido. Sinto muito sobre seu pai, disse ele, apressando-se para vir ao meu encontro. Edson, você sabia sobre o testamento? Perguntei, com o coração disparado. Ele franziu a testa. Bem, Francisco me pediu para redigir o Novo Testamento meses atrás, deixando tudo para você, mas nunca finalizamos. Ele falava sobre protegê-la de algo, mas nunca dizia o que. Meu sangue gelou. Esse não foi o testamento lido ontem, murmurei, sentindo mal-estar no estômago. O rosto de Edson empalideceu. Elisa, o que exatamente está acontecendo aqui? Antes que eu pudesse responder, um SUV preto freou bruscamente ao nosso lado. A janela escura desceu, revelando o sorriso frio e provocador de Roberto. Elisa, Fátima está procurando você por toda parte, disse-lhe suavemente. Por que você não vem comigo? Temos muito que conversar. Olhei para Edson, o medo refletido nos olhos arregalados dele. Não posso confiar em mais ninguém. Com uma decisão tomada em um segundo, agarrei o braço de Edson e corremos para o carro dele. Dirija, gritei, enquanto nos acomodávamos no carro. Sem hesitar, Edson arrancou do estacionamento, com o SUV acelerando logo atrás de nós. O que está acontecendo, Elisa? Edson perguntou, com as mãos segurando fortemente o volante. Rapidamente, contei tudo sobre o testamento falso e o aviso enigmático de papai. O rosto de Edson ficou pálido como um fantasma. Isso é maior do que pensávamos, murmurou. Precisamos de ajuda. Pegamos Fernanda e nos reunimos no escritório de Edson, montando as peças do quebra-cabeça. Uma imagem assustadora começou a surgir. Roberto, afogado em dívidas de jogo, tinha se aliado a Fátima para roubar a fortuna de papai. Mas até onde ia essa traição? Precisamos de provas, disse Fernanda, com seu instinto investigativo aguçado. Imagens de segurança, amostras de caligrafia, qualquer coisa que possa mostrar que o testamento foi falsificado. Edson assentiu, com um olhar sério. Vou puxar os registros bancários de Francisco. Se houver qualquer atividade em comum, nós a encontraremos. Enquanto eles trabalhavam, lembrei-me de Jéssica, assistente de longa data de papai. Se alguém soubesse dos movimentos recentes dele, seria ela. Liguei rapidamente para ela e combinamos de nos encontrar em um café tranquilo. Quando ela chegou, seus olhos estavam vermelhos de preocupação. Ela se sentou na cabine em frente a mim, segurando minha mão. Estava tão preocupada com você, Elisa, disse, a voz trêmula. Seu pai sabia que algo estava errado. Ele me fez prometer que lhe entregaria isto, caso algo acontecesse com ele. Ela pressionou um pequeno pendrive em minha mão.
A esperança acendeu em mim enquanto fechava os dedos ao redor do dispositivo. De volta ao escritório de Edson, nos agrupamos em torno do computador enquanto eu conectava o pendrive. Um vídeo de papai apareceu na tela, sua voz carregada de emoção. Elisa, se você está assistindo a isso, eu já parti. Fátima não é quem diz ser. Descobri que ela foi casada várias vezes, sempre com homens ricos que morreram em circunstâncias suspeitas. Ela está trabalhando com Roberto, mas não sei até onde vai essa conspiração. Tenha cuidado em quem confia, advertiu papai, com tremor na voz. Escondi provas na nossa casa antiga, onde passávamos férias. Amo você, querida. Fique segura. O vídeo terminou, deixando-nos congelados em um silêncio atordoado. Precisamos ir até a casa, disse Fernanda, já pegando seu casaco e se dirigindo à porta. Enquanto dirigíamos para o lugar isolado onde a família passava férias, o telefone de Edson tocou. Era o investigador particular que ele havia contratado. Você não vai acreditar nisso, disse Edson, com a voz tensa após desligar. O nome verdadeiro de Fátima é Eleonor. Ela é procurada em 3 estados por fraude de identidade e desvio de dinheiro. Na cabana, encontramos um cofre escondido atrás de uma tábua solta na parede. Dentro, havia documentos detalhando todo o esquema de Roberto e Fátima, como planejavam tomar a fortuna de papai e até onde foram para encobrir suas pistas. Armados com essas provas contundentes, decidimos que era hora de confrontar Roberto. Nós o encontramos na casa de papai, freneticamente fazendo as malas. Seu rosto empalideceu ao nos ver. Acabou, Roberto, eu disse, minha voz mais firme do que me sentia. Sabemos de tudo. Seus ombros cederam, e sua voz falhou. Eu nunca quis machucar Francisco. As dívidas. Fátima disse que poderia resolver tudo. Eu não sabia que ela estava planejando. Ele não conseguiu terminar a frase, mas a implicação pairava no ar. A morte de papai talvez não tivesse sido natural. Afinal, de repente, o som estridente de pneus lá fora rompeu o silêncio. Corremos até a janela, justo quando o SUV de Fátima arrancava, com sirene soando à distância. Meu coração afundou ao perceber que aquilo ainda não tinha acabado. Fátima ainda estava solta e não tinha mais nada a perder. A verdade sobre a morte de papai ainda estava envolta em mistério, mas eu estava determinado a desvendá-la, a qualquer custo. Com a confissão de Roberto e as provas que reunimos, a justiça por papai estava ao nosso alcance. Mas, enquanto observava as luzes piscantes dos carros da polícia pintarem o céu escurecido, um frio de medo apertou meu peito. A parte mais perigosa dessa provação ainda estava por vir. As semanas seguintes foram uma correria de processos legais e entrevistas com a polícia. Mantive-me firme, apresentando todas as provas que havíamos descoberto às autoridades. O testamento falsificado foi rapidamente invalidado e Roberto enfrentou as consequências de suas ações. Ver Roberto sendo levado algemado me trouxe uma mistura estranha de tristeza e alívio. Ele traiu nossa família, mas, no final, sua confissão foi crucial para desvendar toda a conspiração. A busca por Fátima se intensificou. Seu rosto estampava todos os canais de notícias, mas parecia ter desaparecido no ar. Eu sabia que era só uma questão de tempo até que a justiça alcançasse. 3 meses após a morte de papai, a ligação que o esperava finalmente chegou. Fátima havia sido presa tentando cruzar a fronteira, com porta-malas cheio de dinheiro e passaportes falsos. O policial ao telefone me garantiu que, com as provas que tínhamos, Fátima enfrentaria uma longa sentença atrás das grades. Com as batalhas legais finalmente encerradas, herdei o negócio de papai e nossa casa de família. De pé em seu escritório, rodeado por seus pertences, tomei uma decisão. Usaria parte de minha herança para criar um fundo de bolsas de estudo em nome de papai, ajudando crianças carentes de nossa comunidade a perseguirem seus sonhos. À medida que os meses passavam, encontrei um novo ritmo para minha vida. Dediquei-me ao ensino, os rostos brilhantes dos meus alunos me lembrando diariamente do que há de bom no mundo. À noite, me debruçava sobre os livros do negócio de papai, determinada a manter seu legado vivo. 1 ano após a morte de papai, fui até seu túmulo, segurando um buquê de suas flores favoritas. A dor da perda ainda estava lá, mas havia se suavizado, agora misturada com gratidão pelo tempo que tivemos, e pelas lições que ele me ensinou. A história da luta de Elisa por justiça chegou ao fim, mas agora nos voltamos para vocês, nossos espectadores. Se estivesse na posição de Elisa, vocês perdoariam Roberto por seu papel na conspiração, considerando sua cooperação final? Ou acreditam que suas ações foram imperdoáveis, não importa seu arrependimento?
Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode lançar luz sobre a natureza complexa da traição e da redenção. Se gostaram dessa história emocionante de segredos familiares e perseverança, considerem curtir o vídeo e se inscreverem em nosso canal para mais histórias envolventes. O apoio de vocês é muito importante para nós. Obrigado e até mais.